Está no ar, Israel e a Igreja. A reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, em 2017, o mundo inteiro celebrou aí os 500 anos daquilo que se convencionou chamar de a Reforma Protestante. Reforma Protestante promovida por Lutero, lá pelos anos 1530, por aí. Olha, sua obra foi de uma importância extraordinária para a história mundial. E a reforma que Lutero implantou foi chamada de Reforma Protestante, por quê? Porque ele protestou. Mas, na verdade, se formos fazer uma análise um pouco mais meticulosa, a gente vai ver que foi uma reforma católica. Por quê? O catolicismo era o contexto da sua vida. O catolicismo era a realidade da sua vida e da história mundial naquela época. Bem, a gota d'água que transbordou o balde da reforma que Lutero propôs foi aquele conjunto das suas 95 teses. Todas essas teses, o mundo cristão, em sua maioria, na realidade, desconhece. Mas eram teses que abordavam, basicamente, a questão da venda das indulgências que o catolicismo propunha. E então Lutero se opôs a isso e, estudando o livro de Romanos e Gálatas, ele restabeleceu o ensino maravilhoso da justificação pela fé. Porque, na verdade, no seu íntimo, Lutero, vamos dizer, se encontrava um pouco triste, um pouco incomodado com aquela realidade da venda das indulgências. E propondo isso para os católicos em geral do seu tempo, ele sentia até um pouco de culpa. Bem, Lutero não pretendia criar uma nova igreja, mas ele queria promover uma reforma no seu próprio catolicismo, já que ele via a sua própria igreja contaminada por ensinos nada bíblicos. Passados 500 anos, a mudança que produziu um grande efeito no início da reforma, no que diz respeito à salvação pela graça por meio da fé, desvaneceu-se em grande parte, porque muitos ditos cristãos praticam aquilo que na verdade é uma nova forma de penitência para ter a sua salvação garantida. E sobre isso nem vamos comentar alguma coisa, porque eu entendo que é do conhecimento de todos o quanto muitas pessoas fazem obras para ganhar a salvação. As penitências continuam. O poder da igreja continua enorme. Com um detalhe, aqui nós queremos dizer que esse poder da igreja se espalhou, na verdade, por todas as denominações religiosas pós-reforma. As escrituras perderam sua importância e deram lugar a interpretações as mais variadas, conforme as denominações. O pós-modernismo desse século XXI, em que o interesse pessoal está acima do coletivo e que cada um tem a sua própria verdade, e neste caso as escrituras acabam ficando em segundo plano. A igreja, e aqui mais uma vez eu quero ressaltar, não nos referimos a denominação alguma, o cristianismo como um todo, hoje, nesse século XXI, precisa muito mais do que uma reforma.
precisa de uma restauração às suas origens da igreja do primeiro século. Por quê? Porque o concílio de Nicéia, aquilo que o concílio de Nicéia abandonou, precisa ser restaurado. A lei de Deus foi modificada, o sábado foi substituído, as festas foram trocadas e várias outras doutrinas, vamos dizer, bíblico-judaicas, foram simplesmente abandonadas. E além disso, ensinos nada bíblicos foram acrescentadas ao corpo da igreja. Então o cristianismo precisa de uma restauração, não apenas de uma reforma. Uma reforma muda o exterior do homem, uma restauração muda a sua essência, o seu interior. E essa é a nova aliança, que na verdade não tem nada de nova, mas que Deus a descreveu com outras palavras, conforme a gente encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, verso 33, e eu vou ler para vocês. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois de Lutero expor as suas famosas 95 teses no início de sua proposta reforma, os judeus foram tratados com muita gentileza por ele. Entretanto, como os judeus não queriam converter-se ao cristianismo, como era o desejo de Lutero, então Lutero passou a atacar os judeus e de forma veemente. Vejam só o que Lutero disse em seu livro sobre os judeus e suas mentiras, nas páginas 34 a 36, vou ler apenas um trecho da versão em inglês. Ele diz o seguinte: em primeiro lugar, suas sinagogas deveriam ser queimadas. Em segundo lugar, suas casas também deveriam ser demolidas e arrasadas. Em terceiro, seus livros de oração e talmudes deveriam ser confiscados. Em quarto lugar, os rabinos deveriam ser proibidos de ensinar sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vedados aos judeus. Deveríamos banir os vios preguiçosos da nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes e nobres, que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal. Os judeus. Com essas palavras e a atitude assustadora por trás delas, o alemão Martinho Lutero lançou os fundamentos do antissemitismo do Terceiro Reich. Adolf Hitler considerava Lutero como um dos 3 grandes nomes da Alemanha, ao lado de Frederico o Grande e Richard Wagner, em seu livro Mein Kampf, Minha Vida. O pastor Wilhelm Hemm, de Hattingen, ele disse em público: Hitler não teria sido possível sem Lutero. Júlio Streicher, editor do jornal nazista Der Stürmer, disse em sua defesa no julgamento de Nuremberg, lá em 1946, no qual ele foi condenado à forca, o seguinte: nunca disse nada sobre os judeus que Martinho Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Na cidade de Wittenberg, o berço da reforma de Lutero, encontra-se até hoje, agora, a escultura chamada de Judensaal,
do alemão, a porca dos judeus. Ela retrata um rabino que tem o rabo da porca levantado e ele come dos seus excrementos. E outros judeus, 3 no caso, bebem das tetas dessa porca. Bem, vamos voltar ao tema ao qual Lutero deu uma grande contribuição, mas que neste século XXI precisa ser retomado. Necessitamos de uma reforma ou de uma restauração? Já no tempo de Lutero, uma necessidade bem maior do que uma reforma como a que ele realizou. Havia a necessidade de uma verdadeira restauração às raízes da fé judaica do primeiro século. Mas Lutero, vamos dizer assim, era católico demais para propor uma restauração que voltasse tantos séculos atrás. Por isso, ele ficou apenas na reforma das coisas que ele via na igreja, às quais ele se opunha. Eu acho razoável essa comemoração dos 500 anos da reforma protestante proposta por Martinho Lutero. Mas a igreja não pode parar aí. Ela precisa de uma verdadeira restauração ao seu contexto original, às raízes da sua fé que foram moldadas no primeiro século. Eu ouso dizer uma frase que, na verdade, talvez choque alguns de vocês, mas que para nós é a mais pura verdade bíblica e está claramente demonstrada nos livros de Oséias, Zacarias e, além do mais, algumas profecias do maior rabino de todos os tempos, Jesus. E sabe onde encontramos isso? No livro de Mateus, capítulo 23, versos 38 e 39. Depois que Jesus fez o seu lamento sobre Jerusalém, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, esse é o verso 37, no verso 38 ele diz o seguinte: eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro-vos, pois, que desde agora já não mais me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então eu concluo dizendo para vocês, sem a participação de Israel nos eventos finais, não teremos o retorno de Jesus, o Messias de Israel e de todos os povos. A restauração que Martinho Lutero realizou nos anos 1500, ela foi talvez apenas um início, ela precisa ser ampliada. Há muitas outras verdades bíblicas do primeiro século que simplesmente foram abandonadas, porque os judeus foram excluídos no concílio de Nicéia e nos concílios subsequentes. E seus ensinos bíblicos do Velho Testamento e também dos escritos que já começavam a surgir dos apóstolos, simplesmente foram esquecidos. E estas verdades, e não apenas a questão da justificação pela fé e o abandono das indulgências, há muitas verdades que precisam ser restauradas. E quando estas verdades forem restauradas às suas origens, lá do primeiro século, o mundo poderá estar preparado para o retorno de Jesus, o Messias de Israel e de todos os povos. Eu concluo convidando você a compartilhar esse estudo. Quero também pedir a você que se inscreva no canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.